Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. E quando o Tiago falou que hoje vocês estariam falando sobre missões, isso me alegrou bastante. E ele me deu o tema livre, mas eu falei que eu iria falar sobre missões também, que é algo que motiva a gente, motiva o nosso coração, como o Lucas falou, o ID de Jesus, a importância desse ID para a igreja e para a humanidade. Irmãos, essa aqui é ao meu lado, a minha esposa, a Magali. Nós temos 2 filhos, tenho a minha filha Louise, que tem 28 anos, e meu filho Samuel, que tem 23 anos. Às vezes a gente fica preocupado que não tem o dom de evangelismo, não tem o dom de falar de Jesus. E eu gostaria só de comunicar a vocês como é importante nos deixarmos ser usados por Deus com simples gestos e com simples palavras. Há muitos anos atrás, um homem baixinho, numa igreja, abriu os braços e deu um abraço bem apertado num garoto de 13 anos de idade, no Rio de Janeiro. Esse garoto tinha nascido no lar cristão, mas não era crente, e também só ia à igreja para não arranjar briga com os pais, em obediência aos pais. Mas ele não tinha interesse. Esse homem deu um abraço nesse menino de 13 anos de idade, só que não falou nada. Só deu um abraço, virou as costas e foi embora. Aquele menino foi para casa e ficou questionando durante a tarde, isso foi na parte da manhã, e ele ficou questionando por que aquele homem havia dado um abraço com tanto amor, com tanto carinho nele. E aquilo incomodou ele durante a tarde. À noite ele foi para a igreja, como de costume, aos domingos, acompanhando seus pais. Não tinha interesse nas coisas de Deus, mas o que ele tinha interesse era quando voltar e o que ia fazer com os amigos, as brincadeiras. Até que quem subiu no púlpito para pregar foi aquele homem baixinho. Prestar atenção no que aquele homem tinha para falar, porque aquele homem o havia cativado com um abraço. E naquela noite eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. Naquela noite eu me entreguei a Ele. A palavra daquele homem, com a direção do Espírito Santo, impactou a minha vida e eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Então, um abraço é muito importante na obra que o Senhor Jesus Cristo quer fazer. Às vezes a gente não tem palavras, às vezes a gente tem dificuldade de se expressar, mas um abraço pode transformar a vida de uma pessoa. E eu soube, antes de entrarmos na mensagem, não estava programado, mas vai como testemunho, e isso tudo faz parte de missões. Existia em frente a uma igreja no Rio de Janeiro, um bar, onde sempre tinha um homem que ficava bebendo. E aos domingos, ele percebia que uma criança descia a rua e entrava correndo para dentro da igreja. E aquilo começou a chamar a atenção dele. A felicidade e a alegria com que aquela criança entrava para dentro daquela igreja. Até que num domingo, ele resolveu entrar atrás da criança para saber o que eles iriam falar lá. E esse homem veio a se converter ao Senhor Jesus Cristo naquele domingo. Então, a alegria de pertencer ao Senhor, uma vida em abundância na presença de Deus, transforma outras vidas. Muitas vezes falamos mais pelo que somos e pelos nossos atos do que pelas nossas próprias palavras. Vindo aqui para a mensagem e aproveitando
eu acho que foi o Lucas mesmo que falou, ou foi o colega dele ao lado, que eu esqueci o nome, que falou do ID. Eu gostaria que nós lêssemos lá em Marcos 16, de 15 a 16, a palavra de Deus nos diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Existe ainda, no mesmo momento, Mateus também falou da seguinte forma: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lucas também, retratando o mesmo episódio, em outras palavras, ele diz que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. A palavra de Deus, ela é clara que uma das principais responsabilidades da igreja é pregar o evangelho. Vamos traçar uma linha do tempo. E hoje, exatamente onde o tempo parou, nós somos a Igreja de Cristo. Nós estamos contando a história da igreja nos nossos dias. Daqui a alguns anos, a igreja, mais à frente, vai olhar para o nosso tempo para analisar como foi as nossas vidas. Como nós fazemos também no tempo da igreja no passado. Que nós sejamos encontrados de forma fiel e obedientes à palavra de Deus. Que possamos ser encontrados e ser vistos como uma igreja de oração. E uma igreja que amava os povos e pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade, e eu digo uma das principais responsabilidades é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando fala a palavra que, começando em Jerusalém, entendemos que a mensagem deve ser anunciada na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país. Devemos estar anunciando para aqueles que estão perto, mas também devemos estar anunciando para aqueles que estão longe. Todas as três passagens que nós lemos, em Mateus, em Marcos e Lucas, fala por todo mundo. Ou seja, nós temos responsabilidade com todos os povos que estão sobre a terra. Seja os povos mais avançados, sejam tribos indígenas que ainda são de difícil acesso. Por isso devemos orar e devemos nos colocar como igreja à disposição de Deus para que possamos levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo o período de pandemia que podemos tirar coisas boas desse período. Eu queria até lançar, de repente, se vocês já não fazem isso, mas lançar um desafio à igreja, a nossa irmã em Portugal. Muitas das pessoas que nós convidamos, amigos nossos, que nós convidamos para ir à igreja, eles dizem que vão, alguns dizem que não vão, mas dizem que vão, mas acabam não indo. A gente convida, dá o endereço, dá o horário, você fica na expectativa, mas a pessoa não aparece. Nós estamos tendo uma realidade. Nós criamos o sábado de evangelismo e nós estamos convidando os nossos amigos também para ouvir a palavra através do Zoom.
Então, nós preparamos um sábado à noite, ontem foi, de evangelismo. E várias pessoas que nós convidávamos e que não iam à igreja estão participando através do Zoom, porque elas estão em casa. Às vezes não tem muito o que fazer. Aí eu também sou um pouco insistente. Eu mando convite no início da semana, no meio da semana eu lembro a eles que sábado vai ter. Quando chega sábado de manhã, eu reforço com eles que vai ter. E assim, eles se veem meio difícil de falar não e assistem à reunião e nós temos a oportunidade de falar, de levar Jesus Cristo até eles. É uma porta aberta para que vocês possam fazer uma reunião de evangelismo e convidar pessoas descrentes, amigos de vocês, para entrar no Zoom e participar. E eu acho que vai ser proveitoso. Nós entendemos que a responsabilidade é completa. Nós precisamos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós somos responsáveis por anunciar a obra maravilhosa realizada na cruz em nosso favor pelo Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas ouçam e se convertam e sejam salvos. Irmãos, aquele homem baixinho que me abraçou e que me fez conhecer Jesus Cristo, não tirando todos o mérito dos professores de escola dominical, de irmãos que estavam orando, dos meus pais. Mas aquele homem recebeu, ele morava em São Paulo, e ele havia recebido um convite de pregar no Rio de Janeiro. E ele pregou e eu me converti. Eu fico imaginando se ele tivesse sido negligente e não tivesse aceito o convite, como teria sido a história? Eu prefiro nem pensar. Eu agradeço a Deus porque Ele aceitou de uma maneira especial, Ele tocou meu coração, Jesus tocou meu coração através da vida daquele homem. E na época não tinha internet, não tinha toda essa tecnologia, e ele me acompanhou por muito tempo através de cartas, me aconselhando. Nós temos a responsabilidade de anunciar a obra de Cristo Jesus. Essa é a responsabilidade individual de cada um de nós, através das nossas vidas, através do nosso falar, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Antes de mudarmos para essa casa, nós oramos a Deus e pedimos: Deus, aonde o Senhor quer que nós venhamos a morar, para que possamos fazer diferença, para que possamos abençoar. E Deus nos trouxe para essa casa. Ainda não conseguimos alcançar nenhum dos nossos vizinhos, apesar de que estamos tentando. Temos feito amizades. Teve um domingo, eu me lembro que teve uma quarta-feira, eu estou falando mais de testemunho nosso mesmo, a nossa história com Cristo. Teve um feriado que seria numa quarta-feira. E eu perguntei para minha esposa, falei assim: o que nós vamos fazer nesse feriado? Meio de semana, não dá para esticar e ir para o Rio. O que é que nós vamos fazer? Ela falou: não sei. Eu falei: vamos fazer um almoço para os nossos vizinhos? Ela falou: eu topo. Aí ela preparou uma feijoada? Preparou uma feijoada e nós chamamos os nossos vizinhos das casas ao lado, convidando para comer uma feijoada conosco. E tivemos a oportunidade de alguns vizinhos virem. Inclusive, tem um vizinho que é amigo dos outros na rua há muitos anos e que não frequenta a casa de ninguém e veio na nossa casa. Até o outro fala assim: mas como você veio aqui na casa do Paulo? Ele falou: mas o Paulo e a Magali, eles convidaram de um jeito que não deu para negar. E nós convidamos alguns deles para estudarem a Bíblia, mas eles deram uma fugida. Mas nós devemos criar oportunidades para que possamos levar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo para as pessoas que estão ao nosso lado. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Então, aquele ide de Jesus, ele tem... Eu gosto de ler ele nos evangelhos separadamente, porque cada um enfatiza alguma coisa. Nós vemos lá que foi dito: fazendo discípulos.
Irmãos, se estamos dispostos e devemos estar de fazer discípulos, nós estamos falando de investimento na vida de outras pessoas. Nós estamos falando de caminharmos juntos com as outras pessoas. Nós estamos falando de doar tempo e doar as nossas vidas. É fácil? Não é. Estamos dispostos a caminhar junto com outras pessoas? Quando Jesus nos chama para fazermos discípulo, para a igreja fazermos discípulo, e não se faz discípulo sem que caminhemos junto com eles. Não fazemos discípulo sem que possamos doar tempo nosso para essas pessoas. Doarmos as nossas vidas para essas pessoas. Devemos investir na vida daqueles que Deus tem colocado perto de nós. Os textos que nós lemos também falam fazer discípulos, batizar. A ordenança de Deus, nós devemos cumprir a ordenança de Deus de pregar o evangelho e de batizar aqueles que se converteram em testemunho de que as pessoas, de que morreu para o mundo e nasceu para Cristo. E também tem uma outra parte desse ide de Jesus, é que nós devemos ensinar a palavra de Deus para que haja crescimento e produza frutos. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. E o Pai, Deus, que é o agricultor, ele limpa para que possamos produzir mais frutos. E de que maneira que os novos convertidos vão ter crescimento? Através do ensino da palavra de Deus. Nós temos recebido de Deus dons. Cada um de nós temos recebido dons dados por Deus, para que sejam exercidos no meio da igreja, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Então, o ide de Jesus é pregar o evangelho a todo lugar. É para fazer discípulos, é para batizar e para ensinar. Esse é o papel principal da igreja. Eu vou ler aqui em João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 25, diz assim, nós estamos falando agora da mulher samaritana. Eu não vou ler todo o texto, senão vai estender. Eu quero pegar só a parte mais que eu quero enfatizar mais. Então, nós vamos já lá para frente, depois que Jesus já está conversando com a mulher samaritana, lá no versículo 25 de João, capítulo 4, diz assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos lá para o versículo 34. Disse-lhe Jesus, falando agora aos discípulos, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Agora vamos lá para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. No versículo 25, Jesus fala, a mulher fala, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Irmãos, as pessoas estão ansiosas, como esta mulher, para ouvirem de Jesus Cristo. Cabe a nós, a igreja, anunciar o Evangelho de Cristo. Ela, com essas palavras, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. A ansiedade no coração das pessoas. Eu tive a oportunidade outro dia de almoçar. A gente almoçava constantemente, 2 amigos que trabalhamos juntos. Nós trabalhamos mais de 10 anos juntos. E saímos, cada um foi para o seu lado depois, em empresas diferentes, e a gente se encontra de tempo em tempo para almoçar. Mas eu nunca tinha, nesse período de almoço, eu nunca tive, como eu vou dizer, eu nunca falei de Jesus Cristo para eles, nesse período de almoço. A gente conversava sobre tudo, menos eu falava de Jesus. Até que um dia isso me pesou. E eu pedi a eles que nós pudéssemos almoçar juntos novamente. Mas que agora que eles me ouvissem. Porque eu queria apresentar a eles alguém muito especial na minha vida e que eu queria que eles conhecessem. Eles marcaram no outro lugar, num ambiente mais calmo, foi até numa biblioteca. Depois saímos para almoçar, mas fomos para uma biblioteca antes, tomamos um café nessa biblioteca. E como era tranquilo, eu pude explanar e colocar o plano de salvação para eles. E um deles olhou para mim e falou assim, nunca eu ouvi falar de Jesus como você está falando agora. Nunca ninguém me falou de Jesus como você está falando. Ele ainda não se converteu. Ele tem aceito todos os meus convites para participar das reuniões online. E eu creio que ele ainda vai se converter. O outro foge muitas vezes. A maioria das vezes, na realidade, o outro foge. A única oportunidade que eu tive foi essa, mas todos os convites que eu faço, ele sempre arranja um jeito de fugir. O outro está participando das reuniões. Mas o que eu quero dizer, no século que estamos, no século XXI, no centro de Belo Horizonte, que é vamos dizer assim, que é a terceira cidade em PIB do Brasil, uma grande cidade, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, como eu tinha anunciado para ele. O que as pessoas têm ouvido falar de Jesus? Como elas têm ouvido a respeito de Jesus? Ou nós, a igreja, temos ficado quietos e calados e não temos falado? Somos responsáveis por essas pessoas, meus irmãos. Sabe o colega seu de trabalho que senta anos do seu lado e que você até hoje não falou de Jesus para ele? Você é responsável pela vida dele. O colega de estudo, eu não sei o que meus irmãos cariocas estão fazendo aí em Portugal, se estão estudando, trabalhando, jogando futebol, eu não sei, ou passeando. Mas olha, vocês são responsáveis. Se Deus levou vocês para aí, Deus tem alguma coisa para fazer através da vida de vocês.
Se Deus tem te dado o teu emprego, além de sustentar a sua família, o seu lar, Deus te colocou ali para ser luz, ser sal. E aonde a luz de Cristo entra, as trevas são dissipadas. Nós precisamos testemunhar de Jesus Cristo. Somos responsáveis pelas vidas a qual Deus tem colocado ao nosso lado. Depois no versículo 28 e versículo 29 de João 4, vinde comigo e vede um homem. A mulher corre, depois do diálogo que ela tem com Jesus, ela corre para a cidade e fala, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela recebe a mensagem de Jesus, quando Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo. Mesmo com dúvidas, ela corre para anunciar à cidade a mensagem que ela tinha ouvido. Uma mensagem simples. Ela usa uma mensagem simples. Ela é uma missionária naquele momento, irmãos. Qual é o papel do missionário? Qual é o papel da igreja? Pegar a mensagem que temos recebido do Senhor Jesus Cristo e levar às outras pessoas. A mensagem que ela levou para a cidade era uma mensagem muito simples. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Mas foi uma mensagem simples, mas uma mensagem arrebatadora. Pois havia, naquele povo, sede pelo Messias, pelo Cristo. Nos dias de hoje ainda existe. Nós não precisamos ser eloquentes na palavra, porque o próprio Paulo disse que não é por palavra de persuasão, mas é por uma palavra de poder, pelo Espírito Santo. Não devemos calar as nossas bocas. A mensagem foi uma mensagem simples que ela falou. Olha, venham ver este homem, ele disse tudo a meu respeito. Só que aquela mensagem bateu nos corações que necessitavam de Cristo, que necessitavam do Messias. E eles correram para ouvir a mensagem. A palavra de Deus nos diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me diz tudo quanto tenho feito. Que testemunho maravilhoso. Imagine só se aquela mulher se calasse. Que ela recebesse só para ela e não distribuísse a bênção maravilhosa da salvação em Jesus Cristo. Aquela cidade não chegaria ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. A obra do Senhor, irmãos, é multiplicadora. Ela não para, ela se multiplica. No versículo 42 nos diz, já aí os homens, a cidade falando, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que mensagem maravilhosa que aquela mulher levou àquela cidade. É isso que Jesus espera de nós. É isso que ele deixou lá no Ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Não somos responsáveis no aspecto de dar a salvação ou a pessoa que rejeitou. Somos responsáveis em anunciar. Depois é entre cada um que ouviu a mensagem com Deus. Se eles aceitam a obra que Jesus Cristo fez ou se eles rejeitam. Aí é a escolha individual. Mas nós, como igreja, somos responsáveis em levar a mensagem.
Uma mensagem simples dessa mulher alcançou uma cidade. Não sabemos se foi a totalidade da cidade, mas alcançou muitas pessoas daquela cidade. Jesus permaneceu mais 2 dias falando com eles. E muitos outros ainda vieram a se converter. Irmãos, nós estamos fazendo a história da igreja nos nossos dias. Ou seja, somos responsáveis por essa mensagem. Que sejamos achados aprovados. Que sejamos achados cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo. Pregando o evangelho da cruz que salva e transforma vidas. Como transformou a vida, acredito, de todos que estão dentro dessa sala agora estão ouvindo. Para por alguns segundos e pensem na pessoa que foi usada por Deus para te levar a Cristo Jesus. Pense nessa pessoa, porque ela foi obediente em pregar o evangelho, e esse evangelho alcançou o teu coração. E houve uma transformação de vida. Hoje, você não tem mais a condenação do pecado. Mas hoje, você é salvo em Jesus Cristo. Você tem garantido a vida eterna com Cristo. Porque alguém no passado foi obediente. Porque alguém no passado orou por você. Porque alguém no passado colocou a sua vida diante do Senhor. Levou a mensagem de Cristo até você. Esse é o papel da nossa igreja nos dias de hoje. Que a igreja de Portugal seja uma igreja avivada, temente, obediente, em pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Seja em Portugal, seja na Europa, seja na África, seja na Nigéria, na Ásia, no Brasil, aonde quer que for que Deus queira levar vocês, irmãos. Aonde quer que Deus queira que essa igreja pise. Que a igreja do Brasil também seja avivada, seja levantada como uma igreja que prega o evangelho, que fala de Jesus Cristo, que anuncia Jesus Cristo, que tenha amor e compaixão pelas almas. Eu acho que se esse tempo que Deus está permitindo que o mundo passe pela pandemia, sirva para que seja um tempo de avivamento da Igreja de Cristo. Eu entendo aí, falo por mim mesmo, eu acho que nós estávamos meio acomodados, como dormindo. Eu acho que é um tempo que Deus está despertando a igreja a um avivamento, a uma vida realmente com o Senhor. Uma vida de busca ao Senhor, uma vida de leitura à palavra, de crescimento com Deus. Que isso seja realmente uma realidade na vida da igreja do Brasil, na igreja de Portugal. Eu acho que a mensagem é essa. Deus tem nos dado o ID para que nós possamos pregar, para que nós possamos batizar, para que nós possamos fazer discípulos e para que nós possamos ensinar a palavra de Deus, porque o mundo carece e grita por conhecer Jesus Cristo. E nós não podemos ficar calados. Que Deus possa abençoar, que Deus possa abençoar essa igreja maravilhosa em Portugal, que eu e minha esposa tenhamos a oportunidade de um dia conhecer vocês pessoalmente, de poder estar cantando e louvando junto com vocês. Nós temos muito desejo de conhecer. Hoje eu falei para minha mãe tem 87 anos, e eu falei para ela, mãe, hoje eu vou ter a oportunidade de pregar e conhecer alguns irmãos em Portugal, e ela ficou, nossa, eu amo demais aquele país. Eu não conheço, mas o meu pai veio de lá e manda um abraço para os irmãos de lá. Então eu tenho que mandar um abraço dela também, que depois ela vai me cobrar. Ela mora no Rio.
Então, irmãos, muito obrigado, Tiago, a toda a igreja, pela confiança, pela oportunidade que vocês nos deram de estar compartilhando aquilo que Deus tem colocado em nosso coração e compartilhando a nossa fé em Jesus Cristo. Deus continue abençoando essa amada igreja. Eu já amo vocês.